Olá, estamos aqui novamente com mais um MaluCast, trazendo para vocês informações úteis e importantes sobre a sua saúde. Nós estamos aqui na jornada do Slenderito, o Slenderito está aqui novamente conosco. Com certeza, e continuaremos, né? Porque a jornada é longa. É longa e agora a fase gostosa, que é a fase da Aham, subida da escada, né? Nós exatamente. já fizemos 2 episódios, esse é o terceiro passo nessa subida da escada em direção ao patamar de máximo equilíbrio. Se você não viu, vá lá nos episódios anteriores, porque eles têm uma sequência, né, É Slenderito? É o simples, né? primeiro passo, tudo na vida tem uma sequência. Você vai subir uma escada, tem que ser de degrau em degrau. Então já foi o primeiro passo, o segundo, agora o terceiro. E o terceiro passo, Slenderito, é o equilíbrio. Ah, tá. Eu ia até falar sobre isso agora aqui, porque eu tava tentando, para não cair da cadeira, dar uma mantida no espaço aqui. Tá tentando se Eu equilibrar. tava tentando me equilibrar, apesar de estar equilibrado fisicamente. Ainda bem que você não falou nada que não deve hoje, Slenderito. Mas o equilíbrio é o ponto, né? A gente fala nesse Sim. equilíbrio desde lá do começo. Aliás, a melhor definição de saúde é equilíbrio, né? E equilíbrio em vários aspectos. Vou só fazer uma relembrança aqui, porque equilíbrio, eu falo equilíbrio pleno, né, que envolve aqueles 7 setores que a gente sempre fala neles, vale a pena relembrar: o equilíbrio físico, emocional, espiritual, social, familiar, financeiro e, falta um que eu esqueci, são 7. Deixa ele de lado. O físico? No físico eu já falei, é o Falou? primeiro. São 7, São né? 7. Então, o equilíbrio é tudo. Você veja lá o episódio anterior, que muita coisa foi falada sobre esses 7 setores, aspectos importantes para mantê-los em equilíbrio. Hoje, Slenderito, eu vou focar mais no equilíbrio físico, porque ele dá margem para dicas importantes para quem está aí nos acompanhando, colocar em prática na própria vida e acertar os ponteiros dos 4 pilares da saúde física. Eu vou puxar já aquele que fez uma diferença, mas olha assim, enorme na minha vida. Qual Foi deles? do ácido básico. Ah, tá. Alcalinizar o seu sangue, né? Aham. Pois é, então vamos lá. O físico precisa estar em equilíbrio basicamente em 4 setores, que eu chamo das colunas básicas do equilíbrio físico, que é o equilíbrio ácido básico. Vamos traduzir em palavras mais fáceis: o sangue não pode ser ácido. É de novo lembrando da água que você tem que beber. Aham, De é o horário novo, da água. é o horário da É sempre água. no começo. Como é que eu consigo fazer isso? Eu sempre esqueço Aliás, de não baixar. foi, até foi bom, não foi combinado isso não, viu, gente? É que ele esquece de desativar esse alerta da água aí, mas a água é o maior alcalinizante que existe. Então, a ingestão certa de água por dia, existe até o tratamento da água lá na programação, Uhum. né, no programa Slender, a água faz parte do É tratamento, né? exatamente por isso que Porque eu não posso deixar ele sem horário. ela é altamente alcalinizante. Então, esse é um ponto básico. O seu sangue não pode ser ácido. A acidez do sangue é a raiz de todas as doenças, sabia? Ela abre as portas. Vírus, fungos, bactérias precisam de um ambiente ácido para se desenvolver. As doenças surgem com mais facilidade no ambiente ácido. O funcionamento das glândulas fica completamente prejudicado quando o sangue está ácido. Então, problemas glandulares são facilitados quando o sangue está ácido. Acontece, Slenderito, que deixar o sangue ácido ou alcalino depende das escolhas da gente e tem a ver diretamente com a alimentação. É por isso que eu gosto de falar. Tem os alimentos alcalinizantes e tem os alimentos acidificantes. No livro Idade Biológica, que eu falo dele já algumas vezes, tem um capítulo só disso, que chama A Dieta do pH. Então, basicamente, os alimentos acidificantes são açúcar. Por isso que nós falamos até no episódio anterior, se libertar. Uma das libertações do ponto de vista orgânico é se libertar do açúcar. O leite também é acidificante, porque ele fermenta no sistema digestivo e o processo fermentativo é acidificante. A carne vermelha, né?
também é um processo que é uma digestão mais demorada, e como é demorada, fermenta e gera radicais ácidos. E tudo que é industrializado, todo alimento que é processado, que é embalado, ele requer corante, conservante, estabilizante, flavorizante, como eu digo, venenante, porque são todas substâncias químicas ácidas, né? Então tá lá abaixo do nível tóxico, abaixo naquele produtozinho. Mas se você ver no dia a dia, na semana, exato, na semana e tudo, quanto se consome de produtos industrializados, ultrapassa em muito esse nível e já entra no nível tóxico, e é uma coisa cumulativa. Né? Então, se você já se libertar disso e, paralelamente, aumentar os alimentos alcalinizantes, aí, de novo, o equilíbrio. Vai abrir o equilíbrio, a balança. exatamente. Você diminui os acidificantes e aumenta os alcalinizantes, você tem um saldo positivo, um saldo alcalinizante. Os alcalinizantes, a água em primeiro lugar. Aliás, a água faz tudo que a gente precisa. Ela alcaliniza, ela limpa, ela refresca e ela nutre, né? O principal alimento do corpo é água, 80% do organismo é água, então tem que se manter o corpo um alimento estável, vital, né? Então, a água, todos os vegetais crus, as frutas, as verduras e os legumes que são possíveis de ingerir cru, os vegetais crus são mais alcalinizantes do que os vegetais processados, cozidos, né? Refogados e tal. A senhora não querendo interromper, mas já interrompendo. Dias atrás eu estava fazendo um trabalho e um senhor chegou e me deu uma batata para comer. Eu queria muito lembrar o nome daquela batata, mas ele comia como se fosse uma maçã. Eu sei qual e também esqueci, fica para próxima. Nossa, vai você ficar pesquisa, próxima, eu pesquiso e a gente fala para vocês. A batata que pode aquilo. comer crua, né? Você pode comer crua. E aí ele tinha me falado que, para quem tem problemas gastrointestinais, diz que ela é muito boa mesmo. Muito boa. Eu vou lembrar. Sim. Vamos lembrar. Então, os vegetais crus, inclusive um método bacana, que eu até ensinei para uma mãe lá nos comentários de um dos vídeos, ela falou que o filho come muito. Ele come além da conta, porque o tema foi que a criança só come quando tem fome, né, e tal, que deu uma repercussão grande. E um dos comentários, a mãe falou que o filho dela, fora da curva, come demais. Então, ela estava preocupada com isso. Eu falei, tenta estabelecer um hábito em casa de servir primeiro a salada. Não aquele hábito de colocar uma saladeira na mesa, mas preparar pratos individuais de salada para cada um que está ali à mesa, inclusive a criança. Porque a salada, comida antes, Slenderito, ela sacia parcialmente a fome, então você vai para o prato quente, que é mais indigesto e é mais calórico, já com mais seletividade, né, com menos avidez, com menos voracidade, e além disso, ela já põe o sistema digestivo para funcionar, ela já liga o sistema digestivo. Quando vem o prato quente, que por si só é mais indigesto, o processo vai ser mais rápido. Então, esse é um hábito muito benéfico. Primeiro, uma salada crua. Comer devagar, mastigar bem, sem líquido, com a refeição básica. A mãe da gente fala desde que a gente se conhece por gente. Vou dar dica para salada crua, se alguém não come salada de jeito nenhum. Batata Yacon, lembrei. Sua memória... Batata Yacon. A sua memória funcionou, Mas Yacon, ela é impressionante. exatamente. Eu falo assim, você come, é como se fosse uma maçã até. Ela não é tão doce, que bonita a natureza, não, né? mas é incrível, é uma raiz, é uma batata. Coisa mais e os benefícios dela são enormes, né? Então assim, né? Ó, tá aí um exemplo para começar, de repente, quem não tá acostumado com salada, né? Vai pra batata Yacon. Começa pela e depois vai pro prato quente. Exatamente, uma cenoura crua, né? Eu sempre falo assim, quanto mais próximo da forma como o alimento veio da natureza, mais digestivo ele é. Então, se você pega uma cenoura, arranca da terra, como eu fazia na minha infância, tinha uma horta no fundo de casa, né? A gente gostava de arrancar a cenoura, só lavava ali na água corrente e comia. Melhor. Aí, se você rala a cenoura, você já perdeu algumas vitaminas que evaporam, que, né, naquele processo ali de triturar a cenoura. Se você cozinha a cenoura, também já prejudicou mais. Se você refoga, mais ainda. Se você industrializa, embala ou enlata, piorou mais. Então, quanto mais manipulado for um alimento para chegar na mesa para você comer,
pior ele vai Menos ficando. propriedades ele vai Menos ter. propriedade e de mais difícil digestão, sabe? Então, o cru é sempre mais digestivo. Às vezes, a ideia é ao contrário, né? Se você cozinha, ele tá molinho, vai digerir Aham. melhor. E não é, muda a composição. Eu aprendi a comer couve-flor crua. Você já comeu? Interessante, não. A couve-flor crua. Eu como levemente cozida, ela fica crocante, Não, mas crua, crua crua. mesmo não. Só Vou passar uma experimentar. água, lavar, de molho ela um pouquinho, para Ah, poder tirar qualquer sujeirinha que tem dentro. Deixa e escorrer como. e depois come Interessante. crua. Vou experimentar e vou Crua. falar para você como foi Muito a bom. experiência. E ainda joga um limãozinho de vez em quando, assim, que dá uma saborizada nela só, mas Bacana. ela crua. Limão vai bem com tudo, É né? um croque-croque. E o limão, aliás, é um excelente alcalinizante. Que as pessoas pensam assim, mas o limão é ácido, ele é acidificante. Não. As frutas cítricas são alcalinizantes. Dentro do organismo, a reação metabólica que ocorre, o resultado é a alcalinização. Olha aí. Então, água, as frutas cítricas, água com limão, por exemplo, é uma coisa altamente benéfica, né? Então, alcalinizar o sangue. O que mais que alcaliniza? Os cereais, tudo que digere bem, tudo que ativa o sistema digestivo. Cereais integrais, as fibras, né? São produtos alcalinizantes. Esse é um ponto fundamental. Segundo ponto do físico. Aí, outra coisa, tentar se libertar, e vai lá no episódio anterior, dá uma olhadinha lá, se libertar dos agentes acidificantes, né? E o estresse é altamente acidificante. Incrível como é. Como que a gente vai se libertar do estresse, né? Incrível Essa é como uma é. luta. Mas a gente vai fazendo procedimentos de relaxamento, né? Atividade física, o lazer. Posso dar uma dica para quem dirige e que geralmente fica muito estressado no carro? Hoje eu vim mais para cá, que daqui a pouco eu tô lá dentro da câmera já, né? Aham. Muita gente fala que no trânsito tem muito estresse. Na capital do estado, muitas vezes as pessoas têm uma rotina. E é impressionante duas coisas que a gente nota no trânsito e que gera muito estresse. Que pessoas gostam de andar na mesma faixa. Tem uma fila gigante aqui, do lado de cá não tem ninguém. Uhum. Sai dessa rotina. Muda, pega uma rua contrária, coloca no seu GPS, faz um roteiro diferente, pega um outro ângulo, você vai ver que teu estresse vai baixar e bastante. Você sabe que isso é até uma orientação para ativar o funcionamento neurológico, né? As conexões, ampliar as conexões. Mudar. Você sair da rotina, Uhum. mudar os caminhos, né? Do Isso é dia a dia. fantástico, é fantástico. Bacana. Então, quando você faz isso, a tua áurea, ela clareia, a tua vida fica mais leve, você vai ver que é menos reclamação, você vai chegar em casa menos estressado, Mais mas leve. muito menos estressado, porque geralmente as pessoas que têm essa rotina contínua e eles não mudam por nada, porque é um hábito fazer aquele caminho, andar naquela fila, né? Duas coisas erradas. Andar sempre na mesma fila e sempre naquele mesmo caminho. E não mudar porque por preguiça, isso só gera mais estresse. Eu sei porque quando eu ainda não tinha feito todo o processo do método Slender, o meu estômago parecia que virava uma bolha, assim. Eu chegava em casa queimando a garganta até. Hoje em dia, tem fila aqui? Eu vou andar 1 quilômetro a mais. Eu vou andar 1 quilômetro a mais. Mas eu vou andar em paz. Em paz, exato. Então, esse pilar da acidez é fundamental, né? É a raiz dos problemas. O segundo pilar é da temperatura. E aí é uma coisa até polêmica, que a medicina rejeita a história de que existe a febre interna. E existe sim, né? Nós temos duas temperaturas, a temperatura da superfície da pele e a temperatura interna. E elas deveriam ser equilibradas, sabe? E o que ocorre é um aumento da temperatura interna e uma diminuição da temperatura da superfície corporal. Esse desequilíbrio térmico é outra coisa que gera muita doença, né? O sangue é sequestrado para o interior do corpo. Então, eu gosto de comparar isso, Slenderito, com o trânsito, né? Então, você ter o contingente todo de carro de uma cidade trafegando numa via só. Você acabou de falar de ficar na mesma faixa, é mais ou menos isso. Trafegando numa via só, vai congestionar o trânsito. Se você dilui esses carros para outras vias, você tem um trânsito descongestiona, né? Tudo Fluindo, flui melhor. E assim é com o sangue. Se ele ocupa a rede vascular de uma maneira total, e a gente tem uma rede vascular gigantesca, inclusive na superfície da pele,
a circulação é melhor, a oxigenação dos tecidos é melhor, a distribuição dos nutrientes fica mais equilibrada, né? E isso se consegue combatendo a febre interna. É você redistribuindo o sangue, trazendo também para a superfície do corpo. E aí tem uma dica importante que eu vou dar para você, que vou fazer 2 dicas. Hoje é o dia que eu já vou começar a ensinar, porque nós estamos subindo a escada, vamos ensinar aqui dicas do método Slender. Deixa eu só dar uma antecipada para a senhora. Olha, você está acompanhando, ouvindo ou você está assistindo. Dica gratuita para você. Aproveita, amarra, compartilha com as pessoas que você puder. E aqui no meio hoje, né, da nossa conversa, vai lá no YouTube, se inscreve, por favor, e compartilha lá também. É importante. Tá bom. Primeira dica, encerrar o banho morno ou quente com uma ducha fria. Parece meio terrível quando você fala, ainda mais aqui nessa região do Paraná que a gente está, que é mais fria, né? Mas o bem-estar que dá depois é tão grande que você se acostuma, né? Nem que você toma um banho, vou falar quente, né? Porque a temperatura acima da temperatura corporal. O que acontece? Quando você está num banho quente, ocorre uma vasodilatação periférica. A gente que é de pele clara fica vermelho, porque o sangue vem para a superfície aspirado por aquela temperatura. Ele vem para a superfície, por isso que a gente fica com a tonalidade vermelha. Ele vem atraído pelo calor que causa uma vasodilatação, né? Os vasos superficiais dilatam, o sangue vai lá. Quando você sai do banho, a temperatura ambiente é menor que a da água. Então, os vasos periféricos contraem. Se eles contraem, eles empurram o sangue para algum canto. E eles jogam o sangue para o interior do corpo. Então, ocorre um aumento do fluxo de sangue nas cavidades internas e falta na superfície. Calor, é o sangue que conduz calor, né? Calor dentro e menos calor na superfície. Desequilíbrio térmico. Quando você faz uma ducha fria após o banho, se for 2 torneiras, você fecha a quente e abre a fria. Se não for, você tem que alcançar lá em cima e mudar. É uma ducha rápida, é uma ducha terapêutica, não necessariamente um banho frio, né? Você faz uma vasoconstrição pela água fria, mas quando você sai do banho, a temperatura ambiente é maior que a da água fria, há uma vasodilatação periférica. Então, o sangue vem de dentro para a superfície. Você dá o primeiro choque, então, na verdade, com água quente, né? Faz o banho normal, banho de higiene, vamos dizer assim. Faz o banho de higiene e depois você dá um banho terapêutico, uma ducha rápida. De lá, eu tenho as 2 torneirinhas, né? Mas geralmente, o que eu faço? Eu só abro mais a torneira, porque daí, no chuveiro elétrico, ele esfria a água, né? Porque quanto mais água sair, menos tempo ele vai ter de aquecimento lá em cima. O ideal seria bem fria. Se você, ao abrir a torneira, mas a água esfria de fato, né? Aí poderia ser. Normalmente eu tenho feito assim, né? Fria. Mas porque a minha torneira, se eu desligar, ela leva meia hora para poder esfriar. Leva muito tempo. Então ele faz isso. Então eu reduzo bem, ele dá aquele jato de água fria, literalmente fria. Principalmente porque aqui na capital ele faz isso, né? É verdade, aqui esfria mais fácil. Isso faz uma vasodilatação. Então, o sangue vem de dentro para a superfície. Olha quanta vantagem. Ele vem carregado das toxinas e elimina as toxinas pela pele. Olha aí. Além disso, aquele calor excessivo dos órgãos internos é distribuído para a superfície da pele. Ele oxigena os tecidos superficiais. Isso, inclusive, é um método rejuvenescedor estético, né? Porque você melhora a oxigenação da superfície da pele, você melhora a regeneração das células superficiais. Então, esses 2... Não, esse é um, né? Só esse banho terapêutico que eu chamo é um método para fazer o equilíbrio térmico. E o outro, que é mais fácil de fazer, inclusive, e que eu passo muito para criança e para idosos e para as pessoas acamadas, eu até já ensinei no episódio anterior, que eu não lembro qual, que é você pegar um recipiente com água fria, aí realmente tem que ser fria, colocar um pouco de vinagre de maçã na água, pega uma toalha de rosto, se é uma criancinha pequena, eu falo para pegar uma fralda de pano, dobra para ficar de um tamanho que você pegue na palma da mão, molha,
espreme, não é torcer até secar, é só espremer, e passa, esfrega, né? Não é passar, é esfregar no corpo Essa é a todo. minha rotina diária. Então, passa do pescoço até o pé. Já se veste e deita. Isso é para fazer na hora de deitar. E vou dizer para quem olhou e fez assim: Credo. credo, vou passar vinagre no corpo com água, vou ficar fedendo a vinagre para dormir. Não fica. Não fica. Evapora. Não, minha esposa no começo, você vai dormir lá no quarto das crianças, não quero nem saber o que eu falei, pô, quer dizer, as crianças vão ficar sendo judiadas, então com cheirinho, não vai, não vai. Deitei na cama, deu 2 minutos, ela, você não falou que passou vinagre? Passei. Não fica, pode passar. E vou dizer outra coisa de boca cheia. Você amanhece outro. É verdade, e dorme muito melhor, né? Esse é um procedimento tão simples e tão barato, né? As mães, principalmente as mães, elas se surpreendem demais. Elas perguntam assim, doutor, isso é um milagre? Eu falo, tá próximo do milagre esse procedimento, porque ele melhora tanto as crianças, né? Febre, então ele é o carro-chefe dos ensinamentos que eu dou. A criança existe também, tá? Com certeza. Ele acalma, né? É porque ele faz esse equilíbrio térmico. Ele é impressionante. Ele é Sinceramente, eu falo disso de boca cheia. Desintoxica e faz o equilíbrio térmico, que é o segundo ponto do equilíbrio, né? O terceiro é a desintoxicação. Esse é fundamental. Então, Slenderita, eu gosto de explicar o seguinte. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Apartamento. Tem porta da cozinha e da sala? Tem as duas. Tem as duas. Então eu vou te perguntar uma coisa, vou perguntar para você também. Quando você varre a sua casa, você varre a sujeira para a porta da sala ou para a porta da cozinha? Responde aí para mim que eu quero saber como é que é o seu hábito. Geralmente todo mundo responde a mesma coisa. E você, Slenderita? Ou você não varre a casa nunca? Não, eu sou avesso, eu acho, porque eu venho varrendo da porta para dentro, eu geralmente amontou no meio da sala tudo, para depois... Que seja, mas você junta, põe no saco. Sim. E para onde que você leva esse saco? Para lixeira, isso é óbvio. E sai por qual porta? Geralmente pela porta da cozinha. Porta da cozinha. Esse é o comum. Você joga a sujeira para a porta da cozinha. Se eu for na sua casa trancar a porta da cozinha, qual que vai ser a sua solução? Vou jogar por onde? Pela porta da sala. Pela porta da sala. Vocês estão acompanhando, né? E se eu trancar as duas portas? O que você vai fazer com aquela sujeira? Vou ter que ficar na lixeira, não vou poder levar para lugar nenhum. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir morar ali dentro. Sim, você vai achar uma né? estratégia. O que você vai fazer? Tem certeza, vai jogar pela janela. Jogar pela janela. Vai jogar pela janela. E se eu fechar tudo, você é capaz, vou falar um caso extremo para explicar como que o organismo reage. Você é capaz de abrir um buraco na parede para jogar fora o lixo, porque é impossível você residir, morar numa casa com acúmulo de lixo, né? Você vai guardar o lixo nos armários, debaixo da cama. Chega uma hora cheiro, que bicho, é tudo, chega uma hora que não te cabe lá dentro. Exatamente assim é o organismo. O nosso organismo também tem porta da cozinha, porta da sala e tem as janelas. E ele foi projetado para canalizar as toxinas todas, e tem toxina demais. Se você viaja, fecha o seu apartamento, quando você volta ele está limpinho. Não. Não tá, ele tá sujo. Assim é o organismo. Mesmo que a gente não faça nada, ele produz sujeira. O próprio metabolismo gera substâncias tóxicas. Agora, se você anda, respira poluição, come, ele produz mais sujeira ainda. Igualzinho uma casa, né? Se a casa tá cheia de gente, cheia de família, ela produz mais sujeira. Ele foi projetado para canalizar toda essa sujeira, seja as endógenas produzidas por ele próprio, sejam as exógenas vindas de fora para dentro, para a porta da cozinha, que é o intestino. Entendeu? Porque é um órgão mais resistente, ele tem que canalizar para lá. Agora, se o intestino não dá vazão a todas as toxinas, que é a porta da cozinha trancada, o que ele faz? Ele vai ter que canalizar essa sujeira para outra porta, para a porta da sala, que é a via urinária. Só que a via urinária não foi projetada para eliminar todas as sujeiras. Então, vai haver uma sobrecarga da via urinária, a infecções urinárias, pedras, cálculos em vias urinárias. E como ele não dá vazão para tudo, ele começa a acumular sujeira. Se você tiver uma porta da sala mais estreita, um exemplo, não passa toda a sujeira, você vai começar a guardar a sujeira. Como a porta urinária é mais delicada, é mais sensível, ele procura vias alternativas, procura as janelas.
via respiratória e pele, entendeu? Então, começam as patologias das vias respiratórias, as ites, rinite, sinusite, bronquite e da pele, as dermatites todas, né? E quando eu falo que no desespero você abriria um buraco na parede, são, por exemplo, um furúnculo. Um furúnculo, o organismo junta aquelas sujeiras, ele tem que canalizar por algum ponto, entendeu? Faz aquela bolinha de pus que eles dizem, né? Da inflamação. No caso do furúnculo é grande mesmo, né? Drena muito pus dali. Então você veja, se você compreende o organismo dessa maneira, você já acaba dando mais atenção para o intestino, mantendo a porta da cozinha mais aberta e livre para eliminar as toxinas. Deixa de ser enfesado, né? Mal-humorado. Você não entendeu enfesado? Assiste o capítulo anterior. É isso aí. Então veja, manter as portas de eliminação abertas é fundamental para manter o organismo limpo, desintoxicado. Agora, se você varre quando eu era criança, minha mãe tinha o dia da faxina, que era aos sábados, o que ela fazia com a gente, quando a gente já não era grandinho o suficiente para ajudar na faxina? Punha tudo pro quintal. Fica lá fora. Porque senão não dava conta de limpar a casa, não é? Você limpando e as crianças andando ali, você não limpa nunca. É a mesma coisa o organismo. Não adianta você varrer a casa com o pé cheio de barro. É o que eu falo para os pacientes, né? Principalmente no que diz respeito às alergias. Tá tratando a alergia e tá comendo tudo que acidifica o sangue, sendo que a base do surgimento de uma alergia é a acidez do sangue. Então eu falo, tá varrendo a casa com o pé cheio de barro, não é? Não vai limpar nunca. Então é isso, você tem que cuidar do que você põe para dentro do corpo, seja a alimentação, seja o ar que você respira, seja os pensamentos que você tem, seja o ambiente que você vive. Aí entra no nosso episódio anterior da libertação, né? Libertar-se de coisas que te empurram escada abaixo em direção ao buraco da doença. Esse é o equilíbrio, você cuidar do que entra no seu organismo e abrir as portas de eliminação. Então, como que a gente abre a porta de eliminação do intestino? Tanto ingerindo alimentos mais laxativos, vamos dizer, com fibras, né? Frutas que têm mais fibra, uma aveia, por exemplo, um farelo de trigo, os integrais, né? Que naturalmente estimulam o funcionamento do intestino, água, que é fundamental para o funcionamento do intestino, e tendo atenção que o intestino tem que... Às vezes eu pergunto para o paciente, o intestino é bom? Funciona bem, maravilhoso. Como que funciona? A dia sim, dia não, a cada 2 dias. Então o fato dele funcionar já no conceito geral, e você não pense que isso é um conceito excepcional, não, isso é quase a regra, né? Acha que funciona bem, e não é. Eu até digo o seguinte, mesmo que o intestino funcionasse 2 vezes ao dia, diariamente, ele deixa resíduo para trás. Exatamente como uma casa. A gente limpa a casa todo dia. A gente precisaria dar uma faxina, então? Não, porque se eu limpo todo dia, e quando você dá a faxina tem muita sujeira. Tanto que a gente, se você que está me ouvindo é mulher, você sabe, a gente fala assim, quem vê pensa que eu não limpo essa casa faz meses. De onde que sai tanta sujeira? Todos nós falamos a mesma coisa. Porque mesmo limpando todo dia, você tem que reservar. Tem gente que é todo fim de semana, tem gente que é cada 15 dias, outros é um mês, você dá a faxina. E o intestino, ninguém pensa em dar uma faxina nele. Então eu ensino meus pacientes 1 vez por mês fazer uma faxina intestinal, né? Isso é antiquíssimo, minha avó já fazia isso com a gente lá. Todo mês tomava um laxante para limpeza, para retirar aquilo que foi acumulando ao longo do mês, mesmo com o intestino que funcione bem, né? A via urinária, como é que nós vamos cuidar dela? Água, basicamente água. Não é outro líquido. Outro líquido não substitui a água. Então, limpar. O xixi tem que sair clarinho, né? A pele, como que nós vamos ativar o funcionamento da pele? Aí são esses 2 procedimentos que eu ensinei. Quando você faz, você vê que quando você faz o certo, você favorece várias coisas. Quando você faz a ducha fria depois do banho quente, ou você faz lá a aplicação
a escovação da pele com a toalha, você tanto está equilibrando a temperatura, quanto você está ativando a pele como porta de eliminação. Abrindo os poros para sair tudo que não presta. Sai tudo. E sai mesmo, é impressionante. E a nutrição de tudo isso, das células depois, como que é feito, doutora? Para as pessoas entenderem melhor, após esses cuidados todos que a senhora passou que é o quarto limpar, ponto, né? Aí a nutrição funcional. E aí o que eu falo, porque não adianta a gente ficar aqui, Slenderito, acho que você concorda comigo, contando miligramas de vitamina disso, daquilo, balanço de proteína, de carboidrato. Tem que ser uma coisa prática. A minha regra é o supermercado. Isso funciona bem demais. O que é certo e é errado, todos nós sabemos, não é mais mistério. A minha infância até podia ser que a gente não tinha acesso a informações, e esse era um assunto ainda que era pertencente aos médicos só. Hoje não. Hoje você tem acesso a toda a informação, você sabe com clareza um alimento que faz mal, um alimento que faz bem. Apesar de que na nossa época, diga-se assim, não estamos, né, lá tão avançados, mas não faz muito tempo, de 20, 30 anos para trás, a alimentação era diferente, não tinha tanta coisa nas prateleiras do mercado. Eram muito mais selecionadas e não existiam tantas químicas misturadas ao alimento que se colocava ali, né? Industrializados, os industrializados eles eram bem menos do que existe hoje. Tinha os enlatados, que a gente já falava que era ruim. Mas assim mesmo, era bem menos do que se fez. Hoje, o fast food, aquela coisa tudinho, ele veio e distorceu geral a alimentação. O que é se comer de verdade. Transformou em normal o que não é normal, então, né? Mas se você toma como regra, essa atenção na hora das compras, você melhora demais. Você melhora demais porque você não tendo à sua disposição, né? É o que eu digo, até a gente que vive isso uma vida toda, que ensina isso, eu digo que na hora da pressa, da preguiça e da fome, você é capaz de comer o que não deve se tiver na sua frente, não é? Agora, se você tem na sua frente só o que é saudável, que você não acerte 100%, porque 100% nenhum de nós hoje é impossível você viver 100% saudável, por isso que nenhum de nós vai estar lá no patamar Slender. Mas se você errava 90% e agora você acerta 80%, 90%, é um ganho assim absurdo, né? Então é lá no supermercado, que os donos de supermercado não nos usam. E não é só lá também, tá? Tem um detalhezinho desses fast foods aí, tem uns que falam que são totalmente naturais, que são saudáveis e tudo mais. Tem um que faz uns lanchinhos lá com os vegetais, mas aí você vai comer. A carne é um processado. Você põe um molho, é um processado. E tudo aquilo é química. Tudo produto então, químico, natural, saudável, não tem nada. O nome é uma coisa, olha, mas agora o fato é outro. Durante muito tempo, você me fez lembrar uma coisa da minha infância. Tinha um suco, que eu não vou falar o nome aqui, mas que ele era tido como, era um suco de maracujá, que era tido como natural. E a propaganda era essa, isso bem na minha infância mesmo, a propaganda era essa, que ele era natural, sabor legítimo de maracujá, e de fato ele tinha um sabor muito próximo da fruta de maracujá. Mais tarde eu conheci uma pessoa que trabalhava numa indústria do suco. Desse suco Cruzou natural. meu caminho, desse suco supostamente natural. E ele me contou que quando você processa a fruta, ela fica de uma cor escura, tão amarga que para ela ter aquele cheirinho da fruta legítima, aquela cor e aquele sabor, é puramente às custas de produto químico. E a gente tem aquela fantasia infantil de que pegou a fruta, né? Espremeu, bateu no liquidificador e engarrafou. E não é. Não tem jeito, não é, Slender? A gente não escapa, né, hoje em dia, né? É o que vem da natureza que é o certo, né? E tem que começar nas crianças. Por isso que eu dou uma atenção especial para esse universo infantil. Quando a senhora fala dessa atenção no universo infantil, a senhora tem livros que falam sobre isso, né? Fala para mim como é que as pessoas vão encontrar, que geralmente as pessoas têm me perguntado, onde é que a gente vai conseguir, de repente, aí, o livro da doutora Malu? Tem já um link que a gente possa colocar, alguma coisa? Um livro mais específico que eu fiz, transformei em e-book, né, que é o Alergia Nunca Mais, que eu lancei ele em Lisboa. Ele está disponível na internet. E aí, quando ele foi
muito bem aceito em Lisboa, eu o transformei em e-book, achei mais fácil aqui no Brasil e-book, eu acho que é de Uhum, um acesso melhor, transformei ele aqui. Mas os outros grupos, aí eu tenho feito mais na forma de cursos, né? legal. Provavelmente eu vou acabar transformando cada um desses em e-book, mas no momento é em curso. E tem o Idade Biológica, que é um livro que eu amo, né? Ele foi lançado pela editora Senac, sabe? Um livro que teve uma aceitação, um livro mais robusto, mais detalhado, tem até coisas mais assim dentro da ciência, mas ele foi muito bem aceito, foi escolhido para a Feira de Frankfurt pelo Senac, né, da Feira de Paris. Um livro bacana, Idade Biológica, tem o Hormônio Nosso de Cada Dia, mas dentro desse tema mais do dia a dia é o Alergia Nunca Mais. Ele foi focado no alérgico, mas quando você cuida do corpo, você está favorecendo Sim. outros aspectos da vida, que a pessoa não é a alergia, né? Ele é um ser. Então, quando você melhora um aspecto, você melhora todos Eu eles. acho que eu devo estar um bom tempo, assim, que até é engraçado falar. Eu não falo mais a minha rinite. Ah, isso mesmo. Eu chego dos lugares, às vezes tô na TV, entro lá, estudo, todo mundo. Ai, sai daqui que eu tô ruim. Eu falo assim, não tem problema. É um problema se eu tá ruim. Eu já dei as dicas, eu ensino, porque eu repasso, né, Aham. as informações. Mas eu não falo mais da a minha rinite. Não, não tem mais isso. Não tem, mas isso é uma coisa assim que foi uma Uma benção. libertação. Não, foi uma libertação total. Eu vivo da minha voz, da minha É. comunicação. Porque Aí eu vivia. é, Fanho. em última análise, quando a gente fala tudo isso, e fala inclusive do episódio anterior, que foi justamente o tema libertação, é com o objetivo de libertar das doenças e dos sofrimentos, né? É libertar justamente daquela fase 3 dos sinais de alerta e depois do sofrimento Isso do mesmo. buraco da doença, né? Quando você se liberta disso, realmente abre um novo horizonte na vida, e é o que eu sempre falo: quem tem saúde tem tudo, tudo melhora, melhora o seu relacionamento, melhora a sua vida no Tudo. trabalho, né? É o que você tem Sim. observado aí. A vida é outra. Eu falo dos meus quase 50 anos, né? 45. Eu falo que eu posso dizer que eu voltei aos meus 30 tranquilamente, com uma fase Aí é a assim idade bem biológica. melhorada. É a idade biológica bem melhorada. Mas graças a tudo isso foi o aprendizado. Aprendizado que eu ainda venho tendo cada vez que a gente senta para conversar aqui, porque tem muitas coisas que lá atrás, no consultório ou no nosso dia a dia de convivência para chegar a ser o Uhum. Slenderito, eu não tinha chego a perceber a gama de coisas importantes que ainda tem a ser feitas na minha vida. Então, é muito bom valorizar tudo isso e saber que quem está do outro lado nos acompanhando também está tendo essa oportunidade hoje. Exato, isso é maravilhoso, e é o objetivo desse Sim, podcast, aliás, né? Foi assim que ele surgiu, os livros também sim, surgiram, é você ampliar o número de pessoas saudáveis, bem né? isso. E é isso que eu desejo a você que está aí nos acompanhando, né? Que você siga com saúde, que você cuide do seu organismo, que você se liberte daquilo que faz mal e que você entenda como manter o seu organismo em equilíbrio. Reveja aí isso que a gente conversou, né? Hoje, felizmente, foi Foi muito possível bom. dar Uhum. orientações importantes e aplicáveis no seu dia a dia. É o que vai te conduzir lá para um patamar de melhor equilíbrio. Acompanhe sempre a gente, porque quem tem saúde tem tudo.